Olá, hoje estamos em Braga, Portugal. Estou aqui com o Francisco Costa. Ele é licenciado em Ciências do Desporto, pós-graduado em Reabilitação em Medicina e Exercício do Desporto, pós-graduado em Prescrição de Exercício e Atividade de Academia, tem formação em Reabilitação e Prevenção de Lesão e LCA, lesão do cruzamento anterior do joelho. Trabalha há 5 anos na área de personal training, entre ginásios, estudos de treino personalizados e clubes de futebol. E hoje nosso assunto, já deu para perceber que é exercício. Vamos falar sobre atividade física. E primeiramente quero cumprimentar o Francisco. Olá, Francisco, tudo bem? Olá a todos, como deu para perceber, eu sou o Francisco e sou personal trainer e estou aqui convidado pelo Dr. Laurentino para a nossa entrevista de hoje. Eu quero já começar com a primeira pergunta. Qual a importância da musculação e do exercício aeróbico? Hoje está tendo uma multiplicação, pelo menos no Brasil, de academias, de atividades de corrida. Qual a função, a importância para o corpo humano? E se há um dos dois é mais importante que o outro? Ora, vamos pelo princípio. Fazer exercício físico deve ser algo tão importante como de manhã escovar os dentes. Isto é, todos nós escovamos os dentes, todos nós temos uma rotina diária à qual evitamos fugir e a maioria de nós não foge com certos hábitos, e fazer exercício físico deveria ser um hábito, tal como escovar os dentes, como tinha falado. O que é mais importante no que toca a estes dois tipos de treino que são mais colocados em evidência na grande maioria das vezes? O treino aeróbico ou o treino de força? Para quem está a começar, o que eu aconselho será sempre começar pelo treino de força, uma vez que é mais seguro, temos adaptações fisiológicas que nos permitem, se for o caso de perder o peso, se for o caso de ganhar músculo, temos esse ganho de massa muscular e o nosso metabolismo aumenta da mesma forma. Quando são exercícios aeróbicos, o que acontece é que muitas das vezes as nossas articulações, os nossos músculos não estão capazes, porque não estamos treinados ainda, e fazer exercícios aeróbicos normalmente faz-nos praticar exercício durante muito tempo e muitas das vezes ultrapassar certos limites aos quais nós não estamos ainda adaptados, podendo incorrer em lesão. Portanto, a minha resposta é, numa fase inicial, tentar conjugar de uma boa forma os dois. Se não der para conjugar e houver ou falha de tempo ou pouca noção de exercício físico, vamos primeiro começar por treino de força, acompanhado de preferência. Agora você falou uma coisa que eu fiquei assim. Eu sempre aprendi que, eu como leigo, né? Que correr é para perder peso. Você falou aí na sua fala que como que também praticar musculação para perder peso. Pode-se perder peso praticando musculação? Sem dúvida que sim. Aliás, quando falamos em correr, temos de ter muito cuidado e atenção em relação ao correr. Nem toda a gente, todos nós deveríamos conseguir correr, nem todos nós conseguimos correr, e não falo de pessoas que têm literalmente limitações articulares ou musculares que não lhes permitem correr. Eu falo sim da gestão do esforço e da carga que nós colocamos nas nossas articulações. No correr, nomeadamente, nós colocamos muita carga nos tornozelos, joelhos, anca e coluna, principalmente coluna lombar. Se não temos uma boa base, uma boa estrutura muscular que nos suporte a corrida, então poderíamos olhar para a corrida como um complemento ou para mais tarde, quando o nosso corpo já estiver adaptado. Respondendo à pergunta por causa do emagrecimento, perder peso através do treino de força. Sim, claro que sim. Nós, quando vamos para o ginásio, conseguimos trabalhar mais eficazmente, inclusivamente toda a musculatura do corpo. Nós, quando vamos correr, sim, trabalhamos muito a musculatura do corpo de uma forma geral, mas podemos, através do treino de força, ir a complementos a zonas específicas do nosso corpo que nós necessitemos de um reforço, que mais tarde nos vão ajudar, por exemplo, na corrida. Você falou, eu achei interessante. Lendo o livro A Dieta do Abdômen, ele fala que, no livro ele deixa assim, você deve trabalhar os maiores
maiores grupos musculares, ele fala do bíceps, especialmente do tríceps, e ele fala que, ele diz, exercício de coxa, de braço, de peito, ele diz que o músculo, mesmo em repouso, gasta energia. Esse que eu achei interessante, ele diz que está dormindo, e como você tem músculo, você perde energia dormindo. Exatamente. Então vamos lá explicar aqui isto aqui de uma maneira muito simples. Se eu for um Fiat 500 e você for um Ferrari e formos os dois a 100 km/h percorrer uma distância de 100 km, vamos chegar exatamente ao mesmo sítio, exatamente à mesma hora, porque andamos os dois a 100 km/h, certo? Ora, quem é que vai gastar mais combustível, uma vez que somos aqui dois carros a combustão? Vai ser o Ferrari. E porquê é que vai ser o Ferrari? O Ferrari tem mais musculatura. Digamos que se formos a comparar para nós humanos, é isso que vai acontecer. Se eu ficar aqui parado, sendo um Fiat 500 parado sem me mexer, eu tenho um consumo mínimo muito pouquinho. No caso, ligado, né? Exatamente, sim, ligado, sim. Muito curto. E se você também ficar aqui parado, o seu consumo mínimo também é muito mais elevado. Porquê? Sim. Porque existe muito mais motor, logo muito mais musculatura. Nós funcionamos igual. Se, por exemplo, eu for uma pessoa extremamente treinada e agora colocar aqui um clone igual a mim, só que não essa mesma pessoa, com a mesma altura que eu, o mesmo peso, aparentemente a mesma estrutura, não treina. Eu vou ter um índice metabólico basal, que é algo em que nós calculamos o desgaste calórico no nosso corpo para sobreviver, ok? Eu vou ter um índice metabólico basal superior à pessoa que não está habituada a treinar. Logo, eu vou ter mais facilidade para o anabolismo, para, no caso de não praticar exercício, o catabolismo, logo perder peso. Se praticar exercício, aumento o meu peso devido ao aumento da massa muscular. Quando estamos a falar de alguém que não treina, de alguém que está mais parado, por mais que tenha umas características físicas muito semelhantes à minha, a propensão é ganhar peso ou, se tiver um metabolismo muito acelerado por genética e não treinar e não se alimentar decentemente, vai ser perder massa muscular. Okay? Então a musculação ajuda a perder peso, viu? Atentos aí, porque geralmente não é o que a gente ouve por aí. Sem dúvida, muito mesmo. Quando nós treinamos, por exemplo, membros inferiores num dia, trabalhamos no dia seguinte, membros superiores, mas, por exemplo, pernas na segunda-feira, peito na terça-feira, costas na quarta-feira e chegamos à quinta-feira ou descansamos, podem precisar aqui do descanso, ou volta a reiniciar este mesmo circuito. Claro que devemos incluir aqui pelo meio ombros, parte do fundo das costas, a nossa lombar, devemos incluir o bíceps, tríceps. Quando falo de pernas, falo também dos gêmeos, não negligenciar as panturrilhas, como vocês dizem, nós aqui é o gêmeo, mas não deixar nada negligenciado e tentar todos os dias da semana, dentro da musculação, trabalhar o corpo todo para se atingir o objetivo. Se o objetivo for perda de peso, há um treino a seguir para a perda de peso. Se for um treino para o aumento da massa muscular, há um treino específico a seguir para o aumento da massa muscular. Sim. Só voltando um pouquinho, quando você falou de corrida, você falou vários grupos musculares que você exercita na corrida e você falou anca. Não sei se anca é glúteo? Na anca também entram os músculos do glúteo. A anca, temos a nossa cintura escapular e a cintura pélvica. Ok? A anca é isso mesmo, e na anca é de onde vêm muitos problemas com o avançar da idade, e sei que vamos falar daqui a bocadinho um pouquinho sobre isso, sobre a preocupação com o avançar da idade e a musculatura. A musculatura junto à zona pélvica, a zona da anca precisamente, é extremamente importante, e na corrida é muito importante que esteja bem trabalhada e bem preparada para a corrida, precisamente. E agora outra pergunta. Lá em Juazeiro, onde eu moro, quase toda semana parece que tem uma corrida, 5 km, 10 km. Para perder peso, andar ou correr, tem diferença? Claro que sim. Primeiro eu gostava só de diferenciar aqui uma coisa. Para quem não pratica exercício, andar é uma atividade física para toda a gente. Não é exercício físico. Andar, caminhar, atividade física é algo que nós
deveríamos conseguir fazer sem grande esforço, e considera-se exercício físico quando nós ultrapassamos um certo nível de esforço basal do nosso corpo, ok? Para responder à pergunta se há grande diferença no caminhar ou no correr para a perda de peso, vai depender muito da forma do atleta. Se for uma pessoa que esteja com excesso de peso e não seja treinada, e tenha maus hábitos alimentares, a menor das diferenças no seu hábito alimentar vai fazê-la perder peso, seja porque cortou um bocadinho a alimentação, seja porque passou a caminhar quando até agora não caminhava. O caminhar não passa a ser um exercício físico para aquela pessoa, continua a ser apenas uma atividade física normal. Agora, se a pessoa já é minimamente bem treinada, mas sim tem um excesso de peso ou tem um percentual de gordura que gostava de baixar, sem dúvida que a corrida vai ajudar bastante. Mais uma vez, ressalvando que há sempre um depende para cada um de nós. Eu não aprecio muito correr, sei que corro bem, mas também não o utilizo tanto para o meu próprio proveito, porque utilizo muito espaços como este para treinar a minha vertente cardiovascular e a minha resistência muscular de outra forma, através do levantamento de cargas. E sobre corrida ainda, antes de sair desse tema, qual a diferença entre correr na esteira e correr na rua? Ok. Esta resposta, para quem já experimentou, é muito óbvia, porque correr na rua custa muito mais, por inúmeros fatores. Normalmente, quando corremos numa esteira, é um ambiente controlado, a umidade é controlada, a temperatura está controlada, não há vento, não há pedras no chão, não há obstáculos, é bastante linear. No entanto, há uma coisa que eu gostava de ressalvar: dependendo da técnica de corrida de cada um, a passadeira, a esteira, pode realmente causar um ligeiro impacto superior no joelho por causa de nos puxar o pé. A esteira realmente obriga-nos a correr a uma certa velocidade, e quando nós tentamos travar, ela não trava por nós, ela continua-nos a puxar o pé em baixo, e isso causa força de atrito na zona anterior da canela e coxa, que pode, como eu estava a falar, incorrer em lesão no joelho. No caso da rua, como eu estava também a mencionar, tudo aquilo que não existe na esteira existe na rua. Existem passeios, existe uma poça no chão, existe desníveis, existe um obstáculo, existe alguém a sair de um prédio junto ao sítio onde nós estamos a correr, existe um cãozinho a correr à nossa frente e nós termos de nos desviar. Tudo isto já dá pequenos estímulos extra à nossa corrida e à nossa atenção. É muito mais difícil fazer um exercício em que a nossa atenção esteja redobrada do que esse mesmo exercício sem qualquer tipo de atenção extra ao nosso corpo. Nós, quando utilizamos mais atenção para dar detalhe e informação ao nosso cérebro com muitas coisas ao mesmo tempo, tornamos o esforço físico quase um segundo plano daquilo que nós estamos a fazer. O importante é desviar, o importante é não cair, o importante é saltar por cima, o importante é não perder o ritmo e esquecermos da técnica de corrida e tudo mais, e tudo isso vai fazer com que custe muito mais correr ao ar livre. Ixi, agora eu fiquei na dúvida. É melhor na esteira ou ao ar livre, afinal? O que é melhor? É um depende, porque se nós formos a ver, é melhor se alguém me disser assim, eu vou fazer uma maratona, eu vou fazer uma corrida, como estava a falar, vai haver uma corrida na minha cidade de 5, 10, 15, 20 quilómetros, não interessa, e eu quero me preparar para essa corrida, então eu vou criar adaptações a treinar lá fora. Sim. No entanto, eu posso não ter a melhor das técnicas para estar a correr lá fora. Então há sempre que procurar aqui um acompanhamento e uma ajuda para se perceber o que é mais lógico fazer. Mas se o meu objetivo é simplesmente ganhar resistência cardiovascular e eu me deparo com um clima como o de Braga, por exemplo, em que parece o penico do céu, em que está sempre a chover, está frio, e 6 graus. não torna as condições ideais para a corrida. Então, nesse caso, eu digo que se o objetivo é puramente aumentar a resistência cardiovascular, faz sentido ir para uma passadeira, para uma esteira e fazer o exercício lá. Certo. Eu tenho um paciente que uma vez falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu detesto exercício de perna. E parece que a maioria dos homens prefere mais ficar bombado.
E ele me disse isso, ele me disse o seguinte: olha, Laurentino, eu sempre vou para academia, eu só fazia braço. Aí eu me encontrei com um senhor de idade, já com quase 80 anos, era um amigo meu, e ele me disse que, ele me falou assim, quando eu era jovem, eu só queria trabalhar braço, peito, e hoje eu estou velho e eu não consigo nem me levantar. Se eu soubesse, eu teria trabalhado perna. Ele disse, então a partir daí, todos os dias que for para academia, eu trabalho perna. E eu, seguindo o conselho dele, tenho feito o mesmo. Qual o mais importante, então, no dia a dia, para uma pessoa? É perna ou braço? O mais importante, a resposta é muito simples. Perna. Isto é quase como uma escolha de eu daqui para a frente só vou poder escolher um. Se eu só puder escolher um, trabalhar ou membros inferiores ou membros superiores, a minha resposta é óbvia, membros inferiores. Nós utilizamos os membros inferiores, têm muito mais massa muscular, isto é, pesam muito mais. São os membros inferiores que nos vão fazer até sermos velhinhos e não dar para andar mais. De preferência, no dia em que nós falecermos, nesse dia conseguimos andar. É esse o objetivo, é não perder a saúde, a capacidade de locomoção. Como o seu colega disse, e eu percebo aquilo que ele disse, de se ele soubesse mais cedo, teria trabalhado pernas desde sempre. Precisamente por isso. Nós podemos ter um tronco muito forte, mas de que nos serve o tronco quando estivermos aflitos para ir à casa de banho e não conseguirmos chegar rápido à casa de banho. Casa de banho é banheiro. Exatamente, o banheiro. O banheiro é algo, a casa de banho é algo que nós nunca vamos prescindir na nossa vida. E emergências no banheiro acontecem. Então eu, por ponto de vista pessoal e de um ponto de vista de saúde, acredito que faça muito mais sentido nós promovermos a saúde dos membros inferiores, sejamos homens ou mulheres, em detrimento dos membros superiores. Agora, isto é, se eu tivesse de escolher um, se eu puder treinar o corpo todo, vou trabalhar o corpo todo sempre, claro. Isso. Agora uma pergunta, que é uma questão que é muito comum, eu vejo muito, pessoas de certa idade que têm artrose, o médico dizer para ele parar de fazer exercício, somente exercício de perna, parar de andar, parar de se exercitar tanto, para poupar a articulação do joelho. Então a minha pergunta é, quem tem artrose está impedido de fazer exercício de perna? Não, claro que isto, mais uma vez, vai haver sempre um depende e devemos sempre ter em atenção, eu não vou aqui dizer para todas as pessoas que têm artrose começarem imediatamente a fazer o exercício X ou o exercício Y. Tem que haver uma adaptação e um acompanhamento e uma evolução gradual. Mas, sem dúvida que quem tem artrose vai beneficiar muito de reforço muscular nos músculos do quadríceps, do glúteo e isquiotibiais. Porque as artroses que surgem muitas vezes no trocânter, cabeça do fémur, muitas dessas vezes as artroses são por falta de músculo. O músculo dá-nos também capacidade, a tração que o músculo gera no nosso osso, gera-nos também a capacidade de produzir mais densidade óssea, ou seja, o exercício pode perfeitamente ajudar neste aspecto. O exercício também tem a capacidade de, através da prática do exercício, promover anti-inflamação das regiões de dor. Logo, fazer exercício de membros inferiores para quem tem artrose, especificamente para músculos como o quadríceps, o glúteo e os posteriores, os isquiotibiais, são já mais do que comprovado por meta-análises e revisões sistemáticas. Se não me engano, a mais recente que eu me lembro de ter visto, de 2015, comprovam isso mesmo, que reduz inflamação, reduz dor e, claro, aumenta a musculatura e promove a segurança. Precisamente para quem tem artrose, promove a segurança dessas mesmas pessoas. Eu achei interessante que você falou da musculatura. De fato, a musculatura ajuda a sustentar o corpo junto com o esqueleto. Exatamente. Se você só tem o esqueleto para fazer tudo, sem a musculatura, isso vai sobrecarregar mais ainda o esqueleto. A musculatura também tem essa função. É isso ou vocês estão falando besteira? Não, aqui? Sem dúvida, porque o esqueleto, as articulações, dão-nos a nossa mobilidade, dão-nos a nossa capacidade de mexer mais ou mexer menos.
mas sem os músculos nem éramos capazes de mexer sequer. A articulação e o esqueleto, como estávamos aqui a falar, por exemplo, fazem-me não conseguir esticar mais o joelho do que isto, mas se eu não tivesse força no quadríceps, eu nem sequer conseguia fazer uma extensão do joelho para chegar lá. Ou seja, sem dúvida, a musculatura, a força, é a base do movimento. Certa vez eu fui para uma fisiculturista e ela me prescreveu lá um pré-treino. E aí eu, acho que era 3 conchinhas, não sei lá como é, Scoop, sei lá como é que chama. Aí eu em casa tomei, e aí fui para a academia já animada, aí quando eu cheguei, acho que perto de 1 quilômetro, comecei a sentir meu rosto quente, a orelha quente, uma angústia, aí eu fiquei nervoso. Aí eu tinha um hospital perto, onde eu moro, eu passo pelo hospital da Unimed, eu entrei no hospital e disse, tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa está errada, não sei o quê. Aí a médica conversando comigo, você está indo? Eu disse, indo para academia. Ela disse, você tomou alguma coisa antes? Eu disse, tomei um remédio pré-treino. Ela disse, pois então vá para academia, corra que passa. Eu quero saber de você, essa questão do pré-treino realmente é importante? Qual a importância? Ele tem, não teria risco? Eu fiquei com medo naquele dia. É assim, o pré-treino eu acredito que seja mais indicado para quando estamos à procura de performance. O Sr. Laurentino, quando foi nesse dia treinar, estava à procura de bater um novo recorde na esteira? Estava à procura de levantar mais carga do que nunca tinha levantado? Não. Então, a minha opinião, no seu caso específico, é que não é necessário haver um pré-treino quando não se tem um objetivo de performance, ok? No caso, quando nós treinamos um pré-treino, porque é que lhe aconteceu? Porque é que ficou com esses efeitos secundários? Não estava a desgastar a quantidade de energia suficiente que o pré-treino lhe deu. E o pré-treino é uma energia dada ao nosso corpo que é para ser desgastada o mais rapidamente possível. Precisamente os efeitos secundários, muitas vezes, do pré-treino, caso não seja utilizado logo imediatamente, é ansiedade, comichão, nervosismo, suores frios, e lá está, às vezes a pessoa pode tomar o pré-treino e estar aqui quietinha, que passa a haver arritmia. Por isso é que a cafeína, que é o suplemento utilizado em pré-treino mais estudado, o mais estudado é a cafeína, fala-nos muito nisso, que em doses controladas pode-nos aumentar o foco, a motivação, mas sim, também tem certos efeitos secundários que é preciso ter cuidado de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. No caso de, se fosse correr uma maratona e já estivesse habituado a isso, ou quisesse bater o seu próprio tempo, então sim, tomar um pré-treino. Agora, para fazer um treino rotineiro em que o objetivo não é pegar em cargas muito altas ou fazer um volume de treino muito alto, mas sim de 0 a 10, um esforço de treino à volta do 6, 7,5, não me parece que seja necessário um pré-treino, mas sim suplementação pós-treino. Isso são outras coisas e aí eu já concordo mais. Então, eu vou parar de tomar. Eu não estou tomando pré-treino mais, mas eu estou satisfeito, eu não quero ser atleta. Mas uma coisa eu lhe pergunto agora, já que você inclusive tocou, é o pós-treino, porque eu terminei um dia, a pessoa me disse, se você vai para academia, pega peso, e cadê a proteína? Foi o que me sugeriu. Você não toma? Então não vai adiantar. E quando eu entrei na academia também, eu ouvia muito, você tem que tomar proteína. Foi o que me sugeriu. Você não toma? Então não vai adiantar. E quando eu entrei na academia também, eu ouvia muito, você tem que tomar proteína. Eu sempre achava que ia para a academia, comia normal e... Sim. Qual a importância disso, do pós-treino, então, agora? O pós-treino, há vários estudos científicos e revisões sistemáticas que nos comprovam que existe uma janela óptima de oportunidade para a ingestão de carboidratos e proteína no período pós-treino. Isto porque quando nós fazemos, no caso do treino de força, esgotamos um tipo de energias e no caso do treino aeróbio esgotamos outro tipo de energias. No caso do treino aeróbio faz mais sentido repor-nos mais macronutrientes com carboidratos. No caso do treino de força faz mais sentido a reposição proteica, ok? E isto tem aqui uma janela de oportunidade sensivelmente de 30 minutos após o exercício físico, mas atenção, se esta janela de oportunidade não for cumprida, ok que é a janela ótima de oportunidade, mas
o ideal é manter-se um nível mínimo de gramas de proteína por dia. Isso seria o ideal, principalmente quando se começa um processo de plano de treino de força. Faz todo o sentido que a nossa ingestão proteica seja ligeiramente maior, porque nós temos, precisamente enquanto estamos a treinar, degradação proteica. Então, quando nós fazemos a reposição, estamos, como o próprio nome diz, a repor as proteínas necessárias ao crescimento e a promover a hormona GH e, precisamente, a repor todos os nutrientes que nós precisamos para fazer com que o nosso músculo cresça. Então, você aconselha, então, depois de ir para a academia, chegar em casa, tomar proteína. E interessante, porque eu tomo em casa às vezes, eu tenho lá, eu não tomo sempre, porque às vezes eu não gosto. Eu acho a proteína do leite muito doce e a da proteína animal o gosto ruim. Mas eu tomo é pela manhã. Você está me dizendo então que eu devo tomar até meia hora após o treino? Seria o ideal, mas mais uma vez não é o necessário, ok? Desde que haja essa toma, desde que se consiga, há quem consiga perfeitamente atingir os seus níveis de proteína necessários treinando força, sem tomar qualquer tipo de suplementação. Agora, faz muito sentido, se se está a tomar uma suplementação, aproveitar aquela janela de oportunidade. Ainda por cima, por norma, são batidos, são coisas muito simples de se ingerir, que demoram muito pouco tempo, quer a ser confeccionadas, quer a ser tomadas por nós. Mas, como estava a dizer, se sabe que normalmente após o seu treino precisa de sair do ginásio a correr para ir trabalhar, pode perfeitamente passar a tomar o seu batido de manhã, à noite, antes de ir para a cama. Não há grande problema, como eu tinha dito, desde que se atinja uma meta de gramas de proteína diárias. Certo, ok. Então, a outra pergunta que eu ia fazer aqui, aproveitando essa onda aí de pós-treino, pré-treino e suplementação, o que você me disse sobre creatina? A creatina. Creatina é neste momento, o suplemento no mercado mais estudado, com mais provas científicas de benefício. Creatina é algo que eu digo a todos os meus clientes para tomarem, com uma dose controlada de entre 5 a 8 gramas diárias na toma. Esta dosagem vai ser alterada consoante o nosso peso corporal. Ok? E a creatina é algo muito importante, com muita evidência científica, de muito benefício, porque é algo que nós não produzimos no nosso corpo e, acima de tudo, para não estar aqui com demasiadas explicações, é dos nossos melhores recuperadores, seja a nível muscular, seja a nível neural. Há imensos casos e já estudos científicos que comprovam que a creatina, mesmo em idosos que não praticam qualquer tipo de exercício, têm vantagens ao tomar creatina no que toca a pessoas que têm Alzheimer, que têm demência, faz com que, no mínimo, não se agrave a situação, e há certas melhorias em pessoas que nem sequer têm qualquer tipo de doença, de debilidade, mas conseguem manter níveis de memória mais altos através da toma da creatina. No caso da parte muscular, muito sucintamente, fazemos com que haja mais água nas nossas células do corpo, o que promove muito mais a nossa recuperação. O transporte dos nutrientes no corpo fica muito mais facilitado e, para quem está habituado a tomar creatina, ou quem não está, um dos efeitos visuais para quem treina e toma creatina é que nas primeiras 3 semanas de toma talvez não se veja. Passado essas 3 a 4 semanas, um inchaço generalizado dos músculos, ok? Não é um inchaço da gordura, digamos assim, é dos músculos, é generalizado, quer para homens, quer para mulheres, torna-se muito aprazível tomar a creatina, porque sentimos rapidamente que os músculos incham e nós somos capazes de recuperar muito mais rápido. O que antes treinávamos um peito na segunda-feira e se calhar só na próxima segunda-feira que voltávamos outra vez ao peito, conseguimos facilmente treinar um peito na segunda-feira e na quinta ou na sexta-feira já estar completamente recuperados para voltar a atacar outra vez o peito. O que é que isto faz? Se eu antes treinava só de 7 em 7 dias o peito e agora consigo treinar de 7 em 7 dias 2 vezes peito, eu tenho o dobro do volume
Logo, tenho, não digo o dobro do potencial de ganho, mas tenho bastante mais potencial de ganho porque já recuperei e já voltei a dar um estímulo ao meu corpo. Eu não sabia disso. Então a creatina, pelo que eu entendi bem, o efeito mais você vai sentir depois de 3 semanas só tomando. Eu acho que eu nunca tomei tanto tempo. Mas a creatina deve mesmo tomar-se prolongadamente no tempo. Prolongado, e se eu não for treinar, eu tomo mesmo assim? Exatamente. Boa, excelente questão. E era aquilo que eu tinha falado sobre a questão dos idosos que não treinam. É aconselhado a toma de entre 5 a 8 gramas de creatina diária, mesmo a quem não treina. Porque, como eu tinha dito, creatina é algo que o nosso corpo não produz, que vai buscar aos alimentos, e que se nós mantivermos esses níveis altos, conseguimos saturar o nosso corpo desse nível e mantê-lo ali fixo com essa toma diária. Certo, muito bom, isso eu não sabia. Agora, chegando já próximo do fim, eu já sou oficialmente idoso, 60 anos, terceira idade. 65, 60 só aos 65, é só aos 60 por enquanto, mas nessa idade, eu acho que a partir dos 50, eu estou na andropausa, na pós-menopausa, o ganho de massa muscular é mais reduzido, para ganhar é mais difícil. Certo. Existe algum exercício específico, algo específico que eu possa fazer para melhorar a minha performance, meu ganho muscular nessa idade? Se existe algo específico, não. Se alguém não faz, é começar a fazer, sem dúvida. Para quem já faz exercício físico e passa pela menopausa ou pela andropausa e começa a sentir perdas de massa muscular, eu acho que acima de tudo deve-se rever o plano de treino, deve-se rever a nutrição e tentar ver se está tudo bem enquadrado. Se existe algo específico, não existe algo específico, é trabalharmos de uma forma generalizada. Claro que já falamos aqui, faz todo o sentido apostarmos muito, principalmente depois da andropausa e menopausa, em força nos membros inferiores. Se já estamos a atingir a terceira idade, há centenas de estudos que nos falam que depois da primeira queda na terceira idade, a probabilidade de se voltar a cair dentro do mesmo ano aumenta em 30%, é muito perigoso, porque depois quantas mais vezes caímos, a tendência é cair novamente cada vez mais, e depois é uma bola de neve. Uma pessoa cai, faz uma lesão, sente dificuldade em treinar. Tem dificuldade em treinar, perde musculatura, já aumentou aqueles também 30% de probabilidade de cair, volta a cair, perde mais musculatura, damos por nós e estamos sem musculatura nas pernas, também já não treinávamos grande coisa nos membros superiores e ficamos a andar, o típico andar de pessoas que nós, quando imitamos velhinhos, é isto, não é? Andar devagarinho, corpo tombado. Quando o que nós devemos tentar fazer a partir da terceira idade é precisamente promover uma boa postura da coluna para evitar aquela mesma corcunda, promover uma boa elevação do joelho para evitar estes passinhos curtinhos, e o tropeção acontece porque nós não levantamos bem os pés. Quando a pessoa tropeça é porque não levanta bem os pés. Então algo que nós devemos promover a partir da terceira idade é trabalhar os músculos que nos promovem uma boa postura, que nos são capazes de levantar com velocidade e com força as coxas, os joelhos, para evitar precisamente quedas, E claro, se o nosso metabolismo diminui quando atingimos a andropausa e a menopausa, o que nós temos a fazer é combatê-lo, aumentar o metabolismo, através de um bom sono, através de uma boa nutrição, uma muito boa hidratação e, claro, sempre com exercício físico. Você falou uma coisa séria agora, que é queda. Na faculdade eu aprendi assim, o velho morre de queda, catarro e caganeira. Catarro é resfriado, ele pega um gripe comum e de repente está um velho bem, de repente morre. É verdade. Caganeira, porque ele tem diarreia, ele se desidrata muito rapidamente, morre de desidratação. E queda, ele não morre da queda, a maioria das vezes. Ele morre, ele fratura o fêmur, fratura às vezes o colo do fêmur. A